Olá, pessoas! Nessa semana quero contar para vocês a história da relação entre Max Jacobson, mais conhecido como Dr. Feelgood, e John Fitzgerald Kennedy. Além do presidente, Jacobson foi médico de Marilyn Monroe, Truman Capote, Tennessee Williams e era especialista em dar injeções que continham metanfetamina, entre outras coisas. Em épocas de presidente dos Estados Unidos que precisa de ajuda médica, parece pertinente. Antes de começar, vamos fazer um velho lembrete. Se você gosta do conteúdo do Vira Casacas, do A Parte, do RT Comentado e quer que a gente continue e quem sabe até que a gente faça mais coisas, contribua com a gente. A partir de R$5 no apoia.se ou na orelo.cc você já ajuda bastante. Vai lá, dá essa força pra gente. Vamos à história. A senhora Dana está ligando, anunciou a recepcionista do escritório. Um homem curvado, de óculos, com um jaleco sujo e manchado de sangue, assentiu. Não importa o que ele estivesse fazendo, o Dr. Max Jacobson atenderia a ligação. A senhora Dunn sempre teve preferência. Senhora Dunn era John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos. Dunn foi o codinome inventado pelo presidente e pelo médico desde seus primeiros encontros. A partir do primeiro debate televisionado na campanha presidencial de 1960, Max Jacobson tornou-se o médico não oficial de JFK, mantendo de pé, funcional e revigorado. Mas este era um segredo bem guardado. Nenhum americano poderia saber que seu presidente estava visitando um médico que havia fugido dos nazistas na Alemanha e trabalhava em um pequeno escritório de Manhattan para receber injeções especiais. O Dr. Jacobson, embora orgulhoso do que estava fazendo, guardou obedientemente o segredo. A conexão de Jacobson com os Kennedy começou em 1960, quando um dos primeiros pacientes de Jacobson, Chuck Spaulding, ex-colega de quarto de Kennedy em Harvard, fez um telefonema confidencial para ele para solicitar uma consulta privada em nome de um amigo não identificado. Este amigo estava numa situação difícil, disse Spaulding, e precisava do conselho médico de Jacobson. Foi no início do outono de 1960, pouco antes do célebre primeiro debate presidencial Kennedy-Nixon televisionado, quando Spaulding tomou a decisão. Você pode lidar com esta consulta com o máximo sigilo? Perguntou Spaulding antes de finalmente identificar seu ex-colega de quarto pelo nome. Era vital que Jacobson tomasse medidas extremas para evitar qualquer escrutínio público. A última coisa que JFK precisava era ser visto visitando aquele estranho médico de Manhattan. JFK já havia sido alvo da mídia por causa de seus problemas de saúde, e sua equipe de campanha passou algum tempo dissipando esses rumores potencialmente prejudiciais. A doença de Addison do candidato, dores constantes nas costas, autoestresse, enxaquecas e distúrbios gastrointestinais tiveram que ser mantidos em segredo do público. Depois de receber o telefonema de Spaulding, Jacobson ficou ansioso. Um relacionamento com um paciente politicamente proeminente era tão misterioso quanto emocionante. No final da mesma tarde, o senador apareceu. O consultório, que geralmente estava lotado de pacientes famosos como Capote, Tennessee Williams e Anthony Quinn, estava agora deserto. O médico foi gentil, mas olhou para o jovem candidato presidencial democrata através dos olhos de um médico e também de um civil que se deleitava com a presença carismática do senador. Ele ficou impressionado com a seriedade de Kennedy e com o que considerou ser a clareza do candidato. Ele observou todos os aspectos da condição física de Kennedy antes mesmo de falarem. Qual foi a queixa médica de Kennedy? Jacobson, sempre um hábil diagnosticador, perguntou isso enquanto observava seu novo paciente. Foram as exigências da campanha, explicou Kennedy. Isso o estava esgotando. Ele estava cansado. Seus músculos pareciam fracos. E essa fraqueza estava interferindo na sua concentração e na sua fala. Pior, ele estava com uma laringite. Ele estava aguardando uma série de debates televisionados com seu oponente, o vice-presidente Nixon, um debatedor feroz e experiente.
Kennedy estava preocupado e a tensão estava cobrando seu preço. Jacobson não ficou nem um pouco surpreso com a descrição de Kennedy sobre seus problemas físicos. As queixas do senador, porém, constituíam os sintomas mais comuns de estresse, que, na opinião de Jacobson, se não fossem abordados, só se agravariam. Ele fez um breve histórico do caso, perguntando ao candidato presidencial sobre quaisquer doenças anteriores que ele havia contraído, acidentes ou ferimentos de guerra e tratamentos que havia recebido. JFK começou descrevendo sua doença de Addison e como ela resultou em fraqueza extrema, flutuações na pressão arterial e diarreia e náuseas crônicas, entre outros sintomas. Kennedy também contou ao médico sobre a dor crônica e muitas vezes aguda nas costas, que resultou de ferimentos que sofreu enquanto comandava um barco na Segunda Guerra Mundial. Kennedy, que havia sofrido perda óssea e tomava mais do que alguns banhos quentes por dia como uma espécie de hidroterapia, estava quase paralisado pela dor. Kennedy também revelou que não bebia uma quantidade insignificante de álcool, parcialmente porque isso fazia parte da atuação de um político, mas ele também gostava de beber. Jacobson não era fã de álcool. No caso de Kennedy, seria um problema que seu médico teria de abordar constantemente. Kennedy também foi muito aberto sobre os medicamentos que estava tomando. Ele estava mergulhado em remédios. Fenobarbital para controlar a síndrome do intestino irritável, esteroides para a doença de Addison, analgésicos para as costas, uma série de soníferos e antibióticos para várias infecções, incluindo as do trato urinário. Embora não houvesse muito que Jacobson pudesse fazer sobre a doença de Addison, ele garantiu a Kennedy que seu coquetel de vitaminas poderia ajudá-lo a controlar o estresse, a fadiga extrema e a fraqueza muscular em preparação para os próximos debates. Dada a condição médica de Kennedy, ele sabia que a administração de um estimulante poderoso poderia ser perigosa, mas pelo menos daria ao candidato energia suficiente para continuar a enfrentar as exigências da campanha. Era um risco que Jacobson estava disposto a correr. Kennedy concordou prontamente com qualquer coisa que o ajudasse a suportar a dor e lhe devolvesse as forças. Ele não pensou duas vezes sobre o que havia no frasco que Jacobson inseriu na agulha de sua seringa. A primeira injeção do Dr. Jacobson teve efeito imediato quando as metanfetaminas atingiram a corrente sanguínea de Kennedy. De repente, JFK, que havia entrado no escritório cansado e fraco, teve passos firmes e conseguiu se mover com mais facilidade, apesar da dor com que conviveu todos os dias de sua vida adulta. Ele se sentiu mais forte, tranquilo, focado e muito alerta. Era quase como se o paciente tivesse se tornado outra pessoa, emergindo como uma fênix. Outros descreveram o que Kennedy deve ter sentido. Truman Capote descreveu como euforia instantânea. Você se sente como super-homem. Você está voando. As ideias surgem na velocidade da luz. Você passa 72 horas seguidas sem sequer uma pausa para o café. Você não precisa dormir, não precisa de nutrição. Se é sexo que você quer, você fica a noite toda. Então você bate. É como cair em um poço, como saltar de paraquedas sem paraquedas. Você quer se agarrar a alguma coisa e não há nada além do ar. Você vai voltar correndo para o consultório. Você está procurando o mosquito alemão, o inseto com a picada mágica. Ele pica você e de repente você está subindo novamente. Assim foi com John Kennedy. Jacobson deu-lhe um frasco de gotas de vitaminas, essencialmente outra dose de metanfetamina, que ele o instruiu a tomar por via oral logo antes do debate com Nixon. Isso iria consertá-lo, disse Jacobson. Depois que seu paciente foi embora, o médico sentiu-se mais do que satisfeito por ter conseguido causar alívio no jovem senador. Jacobson já conhecia os efeitos viciantes de longo prazo de suas injeções. Bastava uma euforia extraordinária, seguida por uma queda igualmente extraordinária, e o paciente voltava para tomar mais elixir especial e, a partir de então, ficava sob o controle de Jacobson. Embora se possa dizer que Jacobson influenciou as obras do compositor Leonard Bernstein, do autor Truman Capote e do dramaturgo Tennessee Williams,
Com sua poção mágica, a maior conquista do médico ocorreu na noite do primeiro debate com Nixon, onde muitos pensam que a história da política americana mudou. Nixon foi um debatedor tão poderoso e agressivo como sempre. Kennedy, embora tivesse estudado muito e tentado descansar na preparação para o debate, estava rouco e fraco. A laringite tinha regressado e ele não era páreo para Nixon, que estava à frente nas sondagens. Na noite de 26 de setembro de 1960, Kennedy visitou Jacobson novamente, queixando-se com uma voz pouco superior a um sussurro. Dessa vez, Jacobson inseriu a agulha diretamente na garganta de Kennedy e injetou metanfetamina em sua caixa vocal. O resultado ficou aparente em minutos. Quando Kennedy apareceu diante das câmeras com seu terno escuro e maquiagem profissional diante de uma audiência de 70 milhões de telespectadores, ele parecia mais jovem e muito mais vigoroso do que seu oponente, o suado vice-presidente com barba por fazer. Kennedy, que estava moribundo, exausto e rouco antes da injeção, tornou-se subitamente carismático e irradiava uma energia contagiante. A diferença entre a aparência dos candidatos, os seus comportamentos e a forma como responderam às perguntas causou tal impressão na audiência nacional que, nas sondagens, mais de metade do público votante disse ser a favor do desempenho de Kennedy em detrimento de Nixon. Embora Kennedy tenha entrado no debate atrás de Nixon, ele saiu um pouco à frente e ganhou vantagem naquela primeira noite. Este desempenho no debate também colocou Max Jacobson no topo da lista de prioridades médicas de JFK. O médico tornou-se um membro regular, se não constante, da comitiva de Kennedy. Ele respondia a todas as convocações da Sra. Dunn e revigorava o presidente com suas injeções. Depois que JFK venceu a eleição, ele convidou os Jacobsons para comparecer à inauguração e aos bailes que se seguiram. Poucos meses depois da sua posse, o presidente Kennedy, agora viciado na medicação de Jacobson, enfrentou duas duras provas. A invasão da Baía dos Porcos, iniciada sob o presidente Eisenhower, e o encontro de Viena com Nikita Khrushchev. O presidente sabia que o primeiro-ministro soviético procuraria explorar qualquer fraqueza e vulnerabilidade que pudesse. Kennedy tinha que ser forte, vigoroso e resistente a quaisquer ameaças. JFK precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir. Dado o histórico médico do presidente e a eficácia dos tratamentos de Jacobson, não levar o médico consigo na viagem para se encontrar com o primeiro-ministro soviético era simplesmente impensável. No entanto, Jacobson e sua esposa não viajariam no Air Force One com o presidente, mas sim em um voo da Air France. Havia muito risco de escrutínio da imprensa, disse a Casa Branca. A invasão da Baía dos Porcos havia sido um desastre absoluto, um erro de cálculo da CIA que colocou o novo presidente em grave desvantagem quando enfrentou Khrushchev numa mesa de conferências. Khrushchev ficou publicamente indignado com a invasão, mas secretamente acreditava que o jovem presidente que tinha tropeçado tanto poderia ser facilmente pressionado. Assim, Kennedy, precisando ser forte, pediu a Jacobson que o acompanhasse na esperança de que o médico fizesse por ele agora o que havia feito nos debates. Se Jacobson pensava que esta viagem e os dias que antecederiam seriam tranquilos, ele estava redondamente enganado. Não muito antes dele sair do país, ele foi ao seu escritório e descobriu que o lugar havia sido saqueado. Havia uma suspeita: a KGB. A KGB, sabendo que Kennedy era paciente de Max, procurava informações sobre a condição física e mental do presidente. Agora eles sabiam quem era Jacobson e quais drogas Kennedy estava tomando. Jacobson ficou indignado. Alguém violou a santidade não apenas de seu relacionamento com JFK, mas também de todos os seus pacientes. Ele permaneceu em silêncio enquanto se preparava para a viagem.
Antes da decolagem do voo, Jacobson recebeu um telefonema informando que o presidente queria vê-lo antes de sua partida. Uma vez a bordo do Força Aérea 1, no voo de Washington para Nova York, Kennedy disse que suas costas lhe causavam problemas. Ele estava preocupado e queria que Jacobson evitasse quaisquer complicações que pudessem surgir durante o longo voo para Paris. O médico deu outra injeção no presidente, saiu do avião e passou pelos repórteres que cercavam o portão sem responder a nenhuma pergunta. Jacobson chegou a Paris na manhã seguinte e foram levados ao hotel. Naquele dia o presidente parecia muito sereno e cumprimentou Max calorosamente, perguntando se ele e a esposa haviam tido um voo agradável. Então JFK ficou mais sério e disse: "Preciso ver você amanhã cedo." Mesmo em Paris, Max comentaria mais tarde, a relação secreta entre ele e JFK tinha de ser mantida. Na manhã seguinte, ele pegou um táxi para se encontrar com o presidente e administrou a injeção matinal de Kennedy, observando cuidadosamente a resposta do presidente. A dosagem tinha que ser precisa, nem muito, ou o presidente parecia estar em estado de estupor, nem muito pouco, ou a droga não aliviaria a fadiga e o estresse de Kennedy. Após a injeção, o presidente disse que queria que Jacobson o acompanhasse no Air Force One durante o resto da viagem, porque precisava do médico ao seu lado em todos os momentos. No dia da partida para Viena, o serviço secreto providenciou para que Jacobson se sentasse no banco da frente de um dos primeiros carros da comitiva do presidente. Mal o grupo chegou à residência do embaixador, Jacobson foi conduzido às pressas à sala do presidente. Kennedy disse a ele: "Khrushchev deve estar a caminho. A reunião pode durar muito tempo. Certifique-se de que minhas costas não me causem nenhum problema quando eu tiver que me levantar ou me movimentar." O médico administrou uma dose pesada de metanfetamina para aliviar o estresse de Kennedy, dar-lhe energia e aumentar sua confiança. No final das contas, o presidente havia sido mal informado e Khrushchev chegou muito mais tarde, depois que o efeito da anfetamina começou a passar. Pouco antes da chegada de Khrushchev, JFK exigiu outra injeção. Jacobson pensou 2 vezes sobre isso, mas percebeu a preocupação no rosto do presidente e reprimiu seus sentimentos profissionais. Embora muitas injeções de anfetaminas pudessem ter um efeito nocivo, Jacobson disse a si mesmo que este era o presidente dos Estados Unidos e que o mundo livre estava em jogo. Jacobson esperou nos bastidores caso precisasse administrar ainda mais injeções. Com o passar das horas, o médico começou a se preocupar. De repente, o presidente apareceu na porta. Seu rosto estava taciturno e cansado e ele estava claramente nervoso. "Como você está se sentindo, senhor presidente?" Jacobson perguntou a ele. O presidente hesitou e depois respondeu: "Posso pelo menos fazer xixi primeiro?" A fala de Kennedy foi arrastada. Quando ele voltou, pediu outra dose. "Eu preciso disso para me levar até o fim. Está quase acabando. Eu preciso me sentir bem." Jacobson hesitou. "Você já bebeu demais. Muita coisa vai atrapalhar seu pensamento." "Mas eu preciso de uma vantagem", disse Kennedy. "Esse cara está fazendo todo tipo de exigências. Ele acha que pode nos pressionar." Relutantemente, Jacobson abriu sua pasta. "Esta tem que ser a última", disse ele ao presidente. "Não importa o que aconteça, não posso permitir que você tenha uma overdose." Então, deu ao presidente uma última injeção antes de mandá-lo de volta para enfrentar Khrushchev. Pouco tempo depois, Kennedy voltou à antessala onde Jacobson esperava. Sua pele estava mais brilhante, embora ele parecesse ter participado de uma briga. "Sinto-me bem", disse ele. "Você pode voltar ao hotel. Terminamos aqui." O que Jacobson não poderia saber era o quanto a reunião tinha corrido mal. Numa conversa privada com o secretário de Estado Dean Rusk no regresso da reunião, Kennedy tentou explicar como Khrushchev o tratou como uma criança fraca e indecisa. "Foi o pior dia da minha vida", afirmou Kennedy posteriormente. O pior dia da vida de Kennedy até ali. Em dezembro de 1962,
as preocupações de JFK com a atenção dos jornalistas a seus problemas médicos estava fervilhando. A imprensa começou a circundar todos os médicos que entravam e saíam da Casa Branca. Se vazasse a notícia de que Kennedy era dependente de drogas que poderiam alterar a sua percepção ou sua personalidade, o que isso diria ao público sobre o homem que tinha o dedo no gatilho nuclear? Na sequência do desastre em Viena e da crise dos mísseis de Cuba em outubro, aqueles que rodeavam JFK e que sabiam da sua condição médica e da sua dependência de Jacobson também estavam preocupados. O que o círculo interno de Kennedy queria impedir era ter de enfrentar questões sobre a condição médica do presidente à medida que a maquinaria para a campanha de reeleição de 1964 começava a funcionar. No início de 62, Bob Kennedy pediu a Jacobson uma amostra do medicamento que estava administrando ao presidente. Ele conseguiu 15 frascos do estoque de seu irmão e outros 5 diretamente de Jacobson para ter certeza de que os medicamentos eram idênticos. Bob entregou todas essas amostras ao laboratório do FBI para análise. Quando chegaram os resultados de que o médico havia formulado uma substância com quantidades significativas de anfetaminas, Bob confrontou seu irmão sobre isso. JFK foi direto, dizendo a Bob que os ingredientes não tinham importância para ele. Não me importo se é mijo de cavalo. Isso me faz sentir bem, disse JFK. O médico continuou a visitar a Casa Branca. Em abril de 62, Bob confrontou Jacobson e seu amigo Summick na Casa Branca. De acordo com Summick, Bob disse: "O que vocês estão fazendo na Casa Branca? Vocês, judeus, não são bem-vindos aqui. Volte para Nova York com os outros judeus." Jacobson ficou furioso. Posteriormente, o médico enviou uma carta a JFK por meio da secretária do presidente, explicando que não visitaria mais a Casa Branca, nem trataria mais o presidente depois daquele insulto pessoal. Mas JFK estava desesperado. Ele precisava de Jacobson porque dependia muito das injeções do médico. Ele voou para Nova York, alugou uma suíte no Carlyle Hotel e pediu a Jacobson que o encontrasse lá. Quando o médico chegou, foi conduzido à suíte do presidente, onde preparou imediatamente uma injeção. Enquanto ela surtia efeito, ele fez as pazes com Kennedy, que lhe implorou que ignorasse o que seu irmão Bob havia dito. JFK convenceu Jacobson a continuar a tratá-lo e o médico concordou. Kennedy também implorou ao médico que se mudasse para a Casa Branca para que pudesse estar sempre disponível. Jacobson hesitou, dizendo a Kennedy que não poderia desistir de seu consultório em Nova York. Eles concordaram que Jacobson iria à Casa Branca sempre que fosse necessário. O nome do médico aparece mais de 30 vezes nos registros oficiais de visitantes da Casa Branca. Os registros também mostram que Jacobson injetava em pacientes, incluindo JFK, misturas contendo mais de 30 miligramas de metanfetamina, uma dose enorme do estimulante que, no lado negativo, era capaz de causar todos os tipos de reações. E foi exatamente uma reação bem adversa que ocorreu. Depois de deixar o Carlyle, o presidente, que a princípio se sentiu revigorado e vibrante, de repente começou a sofrer de uma grave reação psicótica às drogas e tornou-se maníaco. Foi um surto psicótico completo. Ele tirou todas as roupas e começou a andar pela suíte do hotel. Se a princípio a sua equipe do serviço secreto achou graça, ficaram preocupados quando o presidente saiu da suíte e começou a vagar pelo hotel. Com fotógrafos da imprensa no térreo, no saguão, o presidente poderia ficar facilmente comprometido. E o que tornou as coisas ainda piores foi que JFK tinha outra agenda para vir a Nova York. Ele tinha o hábito de escapar de seu destacamento do serviço secreto para visitar mulheres com quem ele havia combinado antecipadamente encontros sexuais. Se Kennedy corria o risco de ser comprometido ao correr nu pelos corredores de um hotel, imagine o que poderia ter acontecido se ele fosse encontrado por um agente da KGB em Nova York.
Esta era uma situação insustentável. Só podemos imaginar como a consternação se transformou em preocupação e finalmente em pânico entre a equipe de JFK quando ele deixou sua suíte no hotel, delirando por estar sob a influência de uma mega dose de metanfetaminas do Dr. Feelgood e começou a percorrer os corredores. Ele estava completamente nu, à beira da paranoia e sentindo-se tão livre de dores que quase fez ginástica no corredor. A equipe do serviço secreto tinha que controlá-lo, mas não era cabível colocar um presidente numa camisa de força. A questão que a comitiva de Kennedy agora enfrentava era como colocar o presidente sob controle, sedado, de volta à suíte e de volta ao normal. Eles precisavam de um médico e rápido. Um telefonema de emergência foi feito para um dos psiquiatras mais respeitados de Nova York, Dr. Haterer, que imediatamente correu pela cidade para oferecer tratamento. O médico disse que viu o presidente em estado maníaco, agitando furiosamente os braços e correndo sem roupa. Ninguém sabia o que fazer. Haterer reconheceu instantaneamente uma mania induzida por drogas. Ele abriu sua bolsa médica, retirou um frasco de clorpromazina, um medicamento antipsicótico e antagonista da dopamina, e injetou no agora contido presidente e monitorou sua condição enquanto os medicamentos faziam efeito e a mania de JFK diminuía. Kennedy lentamente voltou a si. Não houve necessidade de ligar para o vice-presidente Lyndon Johnson, que já sabia da condição física e mental de JFK por meio de seu amigo no Senado dos Estados Unidos, Richard Nixon. Foi um presidente drogado, fora de controle e, através da sua própria inexperiência, inépcia e vulnerabilidades psicológicas, que levou os Estados Unidos à beira de uma guerra nuclear. Bom, o resto da história de Kennedy é bem conhecida e em dezembro de 1963 ele foi assassinado em Dallas. Agora, o que aconteceu com o Dr. Feelgood? À medida que a década de 1960 chegava ao fim, Max enfrentava sérias questões sobre sua prática e métodos em diversas frentes. Primeiro, o Departamento Federal de Narcóticos e Drogas Perigosas vinha investigando o médico desde 67. Uma análise do departamento mostrou que uma quantidade substancial das anfetaminas que ele comprou não foi encontrada. Em dezembro de 72, a história de Max Jacobson apareceu na primeira página do Times com a manchete: "Anfetaminas são usadas por um médico para melhorar o humor de pacientes famosos." A foto do Dr. Feelgood apareceu em Nova York e depois se espalhou como incêndio por todo o país. Se Max acreditava que agora seria ainda mais famoso, ele estava certo. Mas foi mais infâmia do que fama. Em 74, o Conselho Médico Estadual acusou o médico de administrar a si mesmo drogas depressoras e estimulantes para fins não médicos, de não supervisionar o uso de tais drogas por seus pacientes e funcionários, de não examinar adequadamente os pacientes antes de lhe administrar depressores ou estimulantes e fabricar, vender e distribuir medicamentos adulterados e com marcas incorretas que não foram adequadamente testados quanto à segurança, força, identidade, qualidade ou pureza. Em abril de 1975, a licença médica de Jacobson foi cassada por conduta não profissional. Numa decisão unânime, o médico foi considerado culpado de 48 acusações de conduta não profissional em 11 especificações e uma acusação adicional de fraude ou engano. Depois de perder a licença, Max continuou a se manter fisicamente ativo, nadando na piscina de seu prédio todos os dias, o que o fazia parecer mais jovem do que realmente era. Mas o golpe final o atingiu quando sua tentativa de recuperar sua licença falhou em maio de 1979. Após sua morte em 1º de dezembro daquele ano, não houve obituário no New York Times. Então, pessoal, esta foi a história de como um médico pode ajudar, ou não, as condições físicas e psicológicas de um presidente. Fica a dica, Biden.
Espero que vocês estejam devidamente medicados. Até a próxima!